Agora nós vamos falar de classificação de um sistema linear. Então, olha só. Essa classificação eu já, passei uma revisãozinha aí para vocês, para me poder falar isso aqui mais rápido. Quanto ao número de soluções, um sistema ele pode ser possível e determinado, possível e indeterminado ou impossível. Cindy, quando que o sistema é possível e determinado? Ele é um sistema possível e determinado quando ele tem solução e eu consigo determinar a solução dele. Olha só, o sistema tem solução? Sim. Então, ele é um sistema possível. Ele tem quantas soluções? Se ele tiver apenas uma solução, Cindy, ele será chamado de um sistema possível determinado. Olha só, tem solução? Sim, beleza. Até aí tudo bem. Ele é um sistema possível. Mas quantas soluções ele tem? Só uma. Então, é um sistema possível determinado. Ou seja, eu consigo determinar qual é a solução do meu sistema. Só tem essa. Se eu coloco na prova, assim, de você coloca essa solução e o Wesley coloca outra solução, o Wesley está errado, a Cindy está certa. Por quê? Só existe uma solução para este sistema. Então, eu consigo determinar quem é a minha solução. Só tem uma, certo? Entendeu? E quando tem duas ou mais, ele é um sistema possível de resolver. Beleza. Só que você vai colocar uma resposta, o Wesley vai colocar outra resposta. E eu terei que aceitar as duas, porque pode ser que as duas estejam certas. Porque ele é um sistema possível, mas ele tem infinitas soluções. Então você está certo, o Wesley está certo. Ele é um sistema possível, beleza. Só que ele é indeterminado. Eu não consigo determinar quantas soluções nos nossos números reais tem para este sistema. É indeterminado o número de soluções. Certo? Você vai colocar uma, o José pode colocar outra, o Wesley vai colocar outra, e quando eu olhar, todas essas soluções estão certas. Eu não consigo determinar, certo? Agora, beleza, Cindy. O que é um sistema, então? Agora, impossível. Se a gente falou de possível determinado, possível indeterminado, o que seria um sistema impossível? Não acho solução para ele. Não tem. Eu coloco lá um sistema qualquer, estou inventando, pode ser que esse meu tenha solução, tá? 2x mais y igual a 1 e, por exemplo, 2x mais y igual a 3, tá? Coloquei aqui de propósito mesmo, para vocês verem que eu estou tratando da mesma coisa e colocando valores diferentes. São equações diferentes, porém não há x e nem y que satisfaça esse sistema, que satisfaça tanto a equação de cima quanto a equação de baixo, porque para ser solução, esse x tem que satisfazer tanto a de cima quanto a de baixo, da mesma forma que o y também tem que ser o mesmo. Aqui em determinado, eu terei vários valores para x e vários valores para y que satisfaz o sistema. No possível determinado, eu terei só um, e no impossível, eu não tenho nenhum. Não existe para x e nem para y que vai satisfazer o meu sistema. Belezinha? Posso passar? Ok. Então, tô passando isso aqui de novo porque vocês vão ver isso aqui, meninos. Demais, demais, demais. Tá? Vamos adiante. Sistema de equação com duas incógnitas. E vamos falar também da interpretação gráfica da solução. Mas eu posso já perguntar para vocês isso aqui. O que seria uma interpretação gráfica da solução de um sistema? Vamos ver aqui. Em um plano cartesiano,
As equações de primeiro grau, de forma generalizada, ax mais by igual a c, em que A e B são simultaneamente não nulos, porque se for nulo, ela não vai ter essas duas incógnitas. Pensa comigo, se o A for zero ou o B for zero, eu vou sumir com o x ou com o y, não vou ter aqui duas incógnitas. Beleza, essa equação, ela é de primeiro grau, então ela define o quê? Uma reta, muito bem. Olha para vocês ver que a gente agora fica voltando lá em equação de primeiro grau, lá que vocês viram no nono ano, né? A gente fica voltando isso o tempo inteiro. A solução de um sistema linear, olha que interessante, isso aqui vocês já viram. A solução de um sistema linear de duas equações e duas variáveis corresponde aos pontos, o quê, meninos? Fiz isso aqui com vocês também como revisãozinha, já para poder estudar isso aqui melhor. Corresponde aos pontos comuns às retas relacionadas a essa equação. Quando eu tenho um sisteminha, me fala aí uma equação qualquer. Fala aí para mim, José Carlos. Uma equação qualquer. Pode falar qualquer uma. Aqui a gente só está dando exemplo. Fala uma equação para mim aí. 2x mais. Ah, não, não pode. Agora tem que ser com y, né? Porque ela é desse tipo aqui, ó. Ax mais by igual a c. 3y igual a 5, beleza. 7, tá, a próxima eu coloco 7. A próxima, fala aí uma. Eu não sei se qual vai ser né, o tipo do meu sistema aqui, se vai ser possível determinado, mas só para me explicar para vocês como que é a representação gráfica. X mais 4y igual a 7. Beleza. O que seria a representação gráfica desse meu sistema? Seria, olha só, a solução de um sistema linear com duas equações e duas variáveis corresponde aos pontos comuns, meninos. Pontos comuns. Então, por exemplo, aqui, né? As duas aqui estão crescentes. Então, se eu colocar a minha reta, só que aqui, né, eu vou colocar assim, mais ou menos, tá? Vou colocar uma decrescente aqui, só para vocês verem. Não, vou colocar assim. Fica melhor. Assim, pronto. Duas crescentes, pronto. O que seria a solução do meu sistema, se caso ele fosse o sistema possível determinado, Cindy? É esse ponto em comum aqui, ó. Esse ponto é a solução do meu sistema. É a solução, é o valor de x e de y do meu sistema, certo? Entendeu como que seria a representação gráfica? E aí eu já coloquei aqui mais à frente como seria cada caso, não vou ficar desenhando aqui para vocês. Mas a representação gráfica é isso, tá? É o ponto comum às duas retas relacionadas. Posso passar? Posso? Beleza. Então, aqui, coloquei um exemplo aqui, onde eu tenho um valor para x e um valor para y. Ou seja, eu tenho uma solução, né? 3 e 4. O sistema linear, quando ele tem uma única solução, ele é determinado como um sistema possível determinado. Tranquilo. Olha só como que ficaria então. As retas, essas retas, elas são retas concorrentes, beleza? Retas concorrentes e elas se interceptam em um ponto, apenas um ponto. Entenderam? Posso passar? Esse caso aqui é o caso de um sistema o quê? Só para me ver se vocês estão entendendo direitinho. Possível determinado. Beleza. O exemplo 2. Aqui, no meu exemplo 2, eu não vou ficar resolvendo equaçãozinha, sistema com vocês, porque a gente já fez isso, tá? Mas aqui, quando eu substituí e tal, estava fazendo meu sisteminha, eu vi que 0y é igual a 11. Ou seja, meninos, 0 não é igual a 11 nunca. Esse sistema, ele não tem solução. Quando acontece isso, não é porque o exercício está errado, não é porque a professora sugeriu um sistema qualquer e errou. É porque o sistema não tem solução. E nesse caso, ele é chamado de sistema impossível.
Se quando o sistema tem apenas uma solução, ele se encontra em apenas um ponto, como que seria, Michael Douglas, um sistema quando ele não tem solução? Como que seria a representação gráfica desse sistema que não tem solução? Como que ficaria o comportamento dessas retas no plano cartesiano, Michael? Vamos ver então. Não tem solução, Michael. Não tem um ponto para x e y que satisfaça o meu sistema. Não tem nenhum valorzinho que eu coloque em x aqui e também em y que satisfaz as duas, que dá certo para a primeira e para a segunda. Não existe. Ou seja, não vai tocar em nenhum ponto. Para todos os valores que eu tenho aqui, Maico, para todos os pontos que eu tenho aqui, por exemplo, aqui é um ponto, ó, é um valor para x e um valor para y, tá vendo? Aqui já é outro ponto, um valor para x e um valor para y. Todos esses pontos meus aqui, dessa reta que está de verde, são diferentes dos pontos da reta de vermelho. Diferente do exemplo anterior, não existe nenhum ponto que satisfaça as duas ao mesmo tempo. Então, essas retas, elas não são concorrentes. Essas retas, elas não se interceptam em um ponto, elas nunca vão se encontrar. Ou seja, quando elas nunca se encontram, elas são chamadas de retas paralelas. Certinho, Michael? Entendeu agora? Posso passar? Beleza. Vamos lá. Agora, no meu exemplo 3, eu coloquei aqui um sistema possível e indeterminado. Beleza, tá vendo que aqui iria ficar, ó, meninos, 10 igual a 10, tá vendo? Isso aqui igual a 10, ficaria 10 igual a 10. Ou você pode encontrar 0 igual a 0, dependendo do jeito que você for fazer. E aí eu pergunto para você, Vinícius, 0 é igual a 0? Tá vendo que Vinícius, tá vendo que o anterior eu cheguei a essa igualdade aqui? 0 igual a 11. Errado, né? Não tem jeito. Deixa eu desligar esse telefone. Já nesse meu sistema indeterminado, eu chego a uma igualdade, né? 10 igual a 10, 0 igual a 0. Ou seja, é um sistema possível, só que ele é indeterminado. E aí eu te pergunto, Vinícius, como que seria a representação gráfica desse sistema? Ele é possível de resolver, mas ele é indeterminado. Eu não consigo determinar quantas soluções eu tenho. São duas retas, porque eu tenho duas equações. Como que seria o comportamento dessas duas retas? Não. Olha só, eu não consigo determinar a quantidade de pontos que eu tenho. Por quê? Uma está em cima da outra. Ó, todos os pontos de uma satisfaz também para a outra. Todos os pontos para uma também vai ser o ponto para a minha outra. Elas são retas coincidentes, certo? Se você pegar aqui, ó, me fala aí um valor qualquer para esse sistema. Olha aqui e fala para mim. Um valor que eu posso colocar aqui e um valor que eu posso colocar em y, que vai dar 5. Se eu colocar no lugar de x, se eu colocar 1, vai ficar 1 menos 2. 1 menos 2 vezes quanto que dá menos 5? Beleza. Aí vai ficar menos 6 mais 1 menos 5. Ficou 1 e 3. Coloca 1 e 3 aqui. Vai ficar menos 2 mais 12. Deu 10? Deu. Beleza, então encontrei uma solução. Me fala aí um outro valor. Se eu colocar no lugar de x agora 2, vai ficar 2 menos 2 vezes quanto que vai dar? Menos 5. Qual o valor que eu posso colocar aqui que vai ficar menos 5? 3,5. 2 vezes 3,5
Menos 7 mais 2, menos 5. Beleza. Agora vamos colocar aqui embaixo o mesmo jeito. Menos 2 vezes 2 mais 4 vezes 3,5 igual a 10. Aqui vai ficar, se 2 vezes 3,5 dá 7, 7 vezes 2 é 14. 14 menos 4, 10. Tá vendo que aqui, brincando, eu já encontrei duas soluções, sem fazer tabelinha nem nada, só olhando. Encontrei duas soluções, ou seja, já encontrei dois pontinhos, um para x, 1, 2, 3,5 mais ou menos aqui. Não sei, ele não colocou de 1 em 1, né? Não posso falar. Mas tá, já coloquei aqui dois pontinhos, já encontrei dois pontinhos que satisfaz as duas ao mesmo tempo. A reta está tocando em dois pontos. Em dois pontos aqui iguais. Ou seja, meninas, encontrei mais de uma solução. Todos os pontinhos de uma vai satisfazer também a outra. Elas são retas coincidentes. Certinho? Posso passar? Nossa segunda revisãozinha, tá? De sistemas, de classificação de sistemas. Agora, a professora não vai voltar mais nessa classificação com vocês, tá? E vocês vão só precisar delas agora. Então, tá. Um resuminho aqui, vou mandar isso aqui para vocês. Quando é possível, eu tenho uma única solução, né? Possível, possui uma única solução, chamado de determinado. Essas retas são concorrentes. E quando é possível e eu tenho infinitas soluções, elas são retas coincidentes, certinho? E o outro lá que está sozinho, quando o sistema é impossível, ou seja, não tem solução. Agora, a gente vai ver regra de Cramer. Já vimos determinante, já falamos sobre a classificação de sistema, agora vamos lá para o nosso sistema linear, né? Voltando ao nosso sisteminha linear de novo. Então, vamos ver. Processo de resolução de sistema linear por meio de determinantes. Só um minutinho, meninos. Davi, sua aula acabou? Ah, tá. Fala para ela que eu tô dando aula agora. Eu termino daqui só meia horinha. Tá? Desculpa, meninos. Então, como que eu vou fazer? Coloquei aqui um sistema linear qualquer, de forma generalizada para vocês, tá bom? Esse A1, B1, C1 são as minhas constantes, X e Y as minhas incógnitas, beleza? E aí? Primeira coisa, vou calcular o determinante da minha matriz. Pego o meu sistema, né? Coloco ele aqui em forma de matriz. Já tinha passado isso para vocês a aula passada, lembra? Que eu fiz essa transformação? Sim ou não? Beleza. O que eu vou fazer? Calcular o determinante. O determinante aqui de uma matriz 2 por 2, vocês sabem que é o produto da diagonal principal, menos o produto, né, da minha diagonal secundária. Calculei o determinante. Depois eu calculo o d de x, já vou colocar junto aqui, e o d de y, para vocês entenderem a diferença de cada um. Tá vendo aqui, meninos, a solução, não é solução, desculpa. Tá vendo aqui o meu coeficiente C1 e C2? Eu pego o meu coeficiente C1 e C2 e vou transformar ele na minha primeira coluna. Isso para x, certo? Coloco ele no lugar da minha primeira coluna, certinho? E aí, eu sumi com o meu x, né? Não vou colocar mais aqui os coeficientes de x. Coloco os coeficientes aqui de y agora, ó, B1 e B2. Pronto. E aí, eu calculo esse determinante. Então, aqui não tem segredo para calcular o determinante, né? Depois, vou calcular o dy. O que eu faço? No lugar das minhas incógnitas de y, eu coloco a minha igualdade aqui, ó, C1 e C2, tá vendo? Só troquei. Para x, para calcular o determinante, aqui, o d de x, eu vou sumir com os meus coeficientes de x, que é A1 e A2,
No lugar dele, coloco C1 e C2. E para Y, eu faço o contrário. Eu vou sumir com os de Y. No lugar de... Vou trocar, né, na verdade. No lugar de B1 e B2, eu coloco C1 e C2. Certinho até aqui? Sim ou não? Até aqui tranquilo. Estou fazendo de forma generalizada. A hora que eu passar para números fica mais fácil. Aí tá. Aí eu vou calcular a minha solução. Como que vai ser a minha solução? Quem vai ser o x e quem vai ser o y? Olha, o meu x vai ser dx dividido por d. Quem é o d? É a determinante da minha matriz. Quem é o dx? É esse que eu calculei aqui, trocando, tirando os coeficientes de x, colocando C1, C2. Certo? Agora, meninos, quem vai ser o y? Quem vai ser o y? Fala pra mim. Vocês já viram quem vai ser o x, que é dx dividido por d? Chuta pra mim quem vai ser o y. Muito bem, isso mesmo. Espera aí, menino, só um minutinho. Davi, sua professora ainda tá na sala? Ah, tá. Ok. Continuando. Nós podemos escrever a matriz incompleta de qualquer sistema, n por m. O que quer dizer esse n vezes m? Qualquer sistema linear. Tá vendo? Que eu estou já analisando ele em forma de matriz. O que é n vezes m? Lembra isso? Lembra disso? Isso é o tamanho. Estou colocando assim a dimensão. Número de linha, número de coluna. Assim como o seu determinante d e também os determinantes di. Tá, aqui é dx, tá? dy, obtido através da troca de coeficiente. Beleza. De uma incógnita pelos termos independentes, no determinante da matriz incompleta, que foi o que eu fiz aqui. Deixa eu voltar para vocês. Esses são os meus termos independentes, os meus coeficientes C1 e C2. Né? E aí eu tive que trocar os meus coeficientes pelos termos independentes, para cada caso. Continuando. A regra de Cramer também pode ser aplicada para resolver um sistema n vezes m, onde o determinante for diferente de zero. Por que o meu determinante não pode ser zero, meninos? Claro, né? Poder pode, claro, para me utilizar a regra de Cramer para poder resolver o meu sistema. Eu não vou poder usar essa regra. Ó, não vou poder usar essa regra se o meu determinante for igual a zero. Ela só pode ser aplicada para resolver o sistema onde o determinante é diferente de zero. E aí eu pergunto para vocês, por que esse determinante não pode ser zero? Porque se eu colocar D1 dividido por zero, olha aqui atrás, deixa eu voltar. Não posso. Não pode ser, professor, então não vai ter solução? Aí, vai, mas não pode, a gente não vai poder fazer pela regra de Cramer. Por quê? Se eu colocar dx dividido por zero, não pode, né? Não existe. Não existe divisão por zero. Não é que está errado. Não é que vai dar zero. É que não existe mesmo. Não existe divisão por zero, tá? Beleza? Então, só isso, por enquanto. Vamos continuar. 10 e 12, essa aula acaba que hora, Wesley? Por favor, 10 e 20. Ai, credo. Então, vai dar para fazer um exemplo. Resolvendo o sistema. Bora lá, meninos. Pela regra de Cramer. O que eu faço? Não, deixa eu voltar. Deixa eu conversar com vocês. Vamos ver. Como que eu vou resolver esse sistema pela regra de Cramer? Deixa eu ver quem eu não conversei hoje. O José. Hoje eu não conversei com o José.
Cadê você, José? Não, só um tiquinho. José, eu tenho um sistema linear bonitinho e quero resolver ele pela regra de Cramer. Como que eu resolvo, José? Posso voltar aqui para você ver o passo a passo. Eu quero muito que vocês entendam desse jeito que está aqui, meninos, de forma generalizada. Porque vocês entendendo isso aqui, aí pronto, acabou. Aí eu posso jogar qualquer coisa que eu quiser. De qualquer forma, fração, até irracional, vocês vão conseguir fazer tudo. Como que eu resolvo o sistema usando a fórmula de Cramer, José? O D é a determinante. Então, primeiro passo, eu vou calcular a determinante. Muito bem. Primeiro passo, eu vou determinar quem é o meu determinante. E depois, José, o que eu faço? Aí depois, isso. E essa fórmula de baixo? Só essa aqui. Porque se você entendeu essa, você entendeu a do lado. Essa fórmula aqui consiste em fazer o quê, José? O que eu estou fazendo aqui? Então, vamos olhar de novo. Eu quero aqui calcular quem é o meu d de x. Então, no lugar dos meus coeficientes de x, eu vou trocar eles pelos meus termos independentes, que são os meus coeficientes C1 e C2. Eu vou fazer essa troca, tá, José? Só troquei. Coloquei aqui em forma de matriz do mesmo jeito, peguei essa matriz de cima, copiei ela aqui embaixo. Só que no lugar de A1 e A2, eu troquei por C1 e C2. Certo? Legal, né? Já na de y, eu vou trocar, são os meus coeficientes de y. Então, eu peguei essa aqui, copiei ela aqui. Ficou A1, B1, beleza. Só que no lugar de B1, B2, que são os coeficientes de y, eu vou trocar. Agora, eu vou pegar esse aqui e vou trocar pelos coeficientes C1 e C2, que são chamados de termos independentes. Certinho? Beleza, então agora o José vai me ajudar a fazer o exemplo. Primeira coisa que para o exemplo é colocar em forma de uma matriz o meu sistema, a parte dos meus coeficientes, né, que estão acompanhados aqui com as minhas incógnitas, só eles. Esses aqui, não. Professora, se caso a minha equação tiver assim, ó, y é igual a 2x mais 1, como que eu vou fazer? Você vai transformar ela em ax mais by igual a c. Ou seja, você vai arrumar ela para ficar desse tipo, tá? Só isso. Aqui nesse caso, ficaria, ó, pega o y, põe para cá, põe para dentro, 2x menos y, e esse 1 passa para o lado de lá, igual a menos 1. Tá vendo que eu coloquei ela com essa carinha agora? Tá vendo aqui? Então, se ela tiver desse jeito, você transforma ela para este formato aqui, essa forma generalizada, tá bom? Mas aqui já está tudo arrumadinho, então não preciso fazer isso. O que eu faço aqui, José? O que eu faço aqui agora? Já coloquei em forma da minha matrizinha, 3, aqui 1, 5, 1. Tá pronta. Só tirar o determinante, muito bem. Como eu já passei o que é determinante para vocês, né? Então, já vou jogar assim direto agora. Calculei o determinante. Só colocar aqui o que é, caso alguém tenha esquecido, né? Produto da diagonal principal menos produto da diagonal secundária. Depois que eu calculei o determinante dos meus coeficientes que estão acompanhando aqui as minhas incógnitas, x e y, eu faço o quê? Isso aqui foi o primeiro passo, tá certinho? Muito bem. Antes de fazer isso, acerta, essa aqui é a última parte, tá? Isso aqui já é o valor de x. Antes disso, tem. A gente precisa, antes de fazer isso aqui, José, você só tem o d. Então, antes de jogar nessa fórmula, você precisa desse valor, d de x. Como é que você calcula ele? Trocando. Pegando aqui no lugar dos meus coeficientes 3 e 5, que são os coeficientes aqui de x, eu coloco os coeficientes 5 e 12, que são os termos independentes, certo? Beleza. Coloquei ele, calculo o determinante.
Pronto, calculei o D de x. Aqui, ó. Agora sim, José, dá para você jogar nessa fórmula que você tinha me falado. Certinho? O D de x é referente, sim, é o determinante referente à troca do meu coeficiente. Travou? Ah, tá. Isso mesmo. D de x é determinante em x. Então, a gente vai trocar os coeficientes de x pelos termos independentes. Ok. Depois que eu faço isso, eu já posso colocar aqui na minha fórmula e calcular o valorzinho de x. E depois, calculo o d de y. Beleza. Calculei o d de y, aí eu posso jogar na fórmula para os dois, ó. O d de x é o que você, né, tinha me dito, que é dx dividido por d. Então, dx aqui deu menos 22 dividido por 11. Pronto. Aí eu calculo quem é o valorzinho de x. Calculei, ó, x é igual a 2. Tá vendo? E para y, da mesma forma. Calculei, y é igual a menos 1. Certinho? Entendidos? Ah, professora, podia ter colocado. A senhora pede a gente para fazer 70 exercícios por substituição, mais 70 por adição, e depois ensina outra regra? Sim, vocês vão ter que aprender todas. Tá bom? Beleza, até aqui? Agora, então, deu certinho, meninos. Ficou o escalonamento para a próxima, ó. Já deu o horário. Aí amanhã, o que que eu faço? Como eu prometi a vocês, amanhã eu não vou passar teoria. Vocês estão com aula só de teoria essa semana. Amanhã eu vou para